Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade, nosso programa de entrevistas que deixa você ligadinho ao universo da USP Bauru. E hoje vamos falar do maior congresso de medicina de emergência do interior paulista, que está chegando à sua terceira edição agora em 2025. Entre os dias 22 e 24 de agosto vai ser realizado na USP Bauru o terceiro CEB, Congresso de Emergência de Bauru. O evento é promovido pela Faculdade de Medicina de Bauru, a FMBRU da USP. Com temas diversos, a programação envolve palestras com especialistas renomados na área de emergência, além de apresentações de trabalhos científicos. E para falar mais sobre esse evento, estamos aqui hoje com a médica Fernanda Leite, que é professora da FMBRU USP e a presidente-geral do terceiro CEB. Bom, professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o congresso e o convite que vocês fizeram para mim também. Muito obrigada. Professora, antes da gente falar do congresso, queria falar um pouquinho sobre a medicina de emergência. Explica pra gente o que abrange essa área. A medicina de emergência é uma especialidade que se dedica ao atendimento de pacientes em condições agudas e potencialmente fatais. Ela exige do médico emergencista um raciocínio rápido, habilidades técnicas e a capacidade de trabalhar sob pressão. Ela é uma especialidade que se tornou muito importante no cenário de saúde, de atendimento à saúde mesmo. E a gente, no Congresso, evidencia essa importância. Professora, eu acredito que medicina de emergência, a emergência, no caso, ela ocorra desde que o mundo é mundo, existem emergências, né? Em todo lugar do mundo. Por que diz que a medicina de emergência é uma especialidade nova? Isso é verdade? Por que se diz isso? É verdade, sim, essa afirmação. E isso, a medicina de emergência veio da demanda do mundo moderno, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos ela foi reconhecida oficialmente como especialidade no ano de 1979. Parece que é recente, mas no Brasil foi mais recente ainda. Ela foi reconhecida em 2003 aqui no Brasil, sendo que a primeira residência foi criada em 2004. Então, assim, apesar dela ser relativamente nova em termos de reconhecimento formal, ela é essencial ao sistema de saúde, ao atendimento, né, à população, e isso demonstra, o crescimento dela como especialidade demonstra a importância que ela tem adquirido no cenário atual. Como que o CEB, o Congresso de Emergência de Bauru, tem colaborado para a expansão da medicina de emergência no cenário atual? Quando a gente fala, né, no Congresso de Emergência, a gente pensa assim, é um evento regional, imagina, né, que ideia que vocês têm, né, de expandir a medicina de emergência. Mas o Congresso traz a oportunidade da gente discutir a especialidade, as dificuldades, as potencialidades da especialidade, e além disso, ele faz uma rede de conexões. Então, pessoas importantes na medicina de emergência se encontram com pessoas, às vezes, no início de carreira, com estudantes. Isso cria uma rede de conexão e, às vezes, contatos que vão pela vida toda, né? E, além disso, ela inspira as novas pessoas, né, os novos estudantes, né, aquelas pessoas que ainda não têm tanto contato com a especialidade, mas têm uma certa curiosidade, né, porque eles sempre se interessam por eventos de uma especialidade que se fortalece a cada dia. A senhora já falou então um pouquinho, então qual que é o grande objetivo do CEB, professora? O objetivo do Congresso é, assim, além de fortalecer a especialidade, é também capacitar os médicos que participam do Congresso em promover uma medicina com mais ciência, com mais embasamento científico. Como a gente faz isso? Promovendo o ensino, né, o tripé da faculdade, na verdade. Então, o ensino através de troca de conhecimento, atualização. Esse ano a gente tem uma novidade, né, no Congresso, que é o workshop. Então, assim, com a mão na massa, com aprendizado prático. E, além disso, é um espaço para divulgação de pesquisa que é feita na área, né? Então, assim, a gente fica sabendo quais são as pesquisas que estão sendo realizadas aqui e no Brasil como um todo, né? A gente recebeu inscrição de vários lugares do Brasil. Legal. E a gente também capacita, né, os médicos para atender melhor os pacientes, tanto aqui quanto fora do município de Bauru. A gente fala medicina de emergência, professora, qual que é o público-alvo do evento? É apenas médicos? Aí também eu estendo essa pergunta para saber se também são estudantes ou profissionais que já estão atuando e se na especialidade apenas da medicina ou outras áreas correlatas. Ótima pergunta, isso é bom porque
todas as pessoas se interessam por medicina de emergência, principalmente porque ela é nova. O público-alvo do congresso são profissionais da saúde que estejam relacionados com a medicina de emergência, ou que têm interesse. Profissionais e estudantes da área da saúde. Isso inclui, né, medicina, inclui, mas não se limita, né? A estudantes de medicina, fisioterapia, paramédicos, técnicos de enfermagem. Quem se interessar e tiver essa afinidade com a medicina de emergência, pode fazer a inscrição. Professora, a senhora é a presidente geral do evento nesse ano, né? Mas tem outros docentes na coordenação. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Tem um provérbio africano que eu gosto muito, que diz assim: eu sou porque nós somos. E eu tenho o privilégio e a honra de dividir esse nós com o professor Júlio de Alencar, com o professor Marcos Marton e com o Rafael Arruda. Então, assim, é um grande time, a gente está junto desde o começo e a gente tem trabalhado bem desde então. Essas 3 edições, né? Esse time aí tá por trás dessa organização, né? Mas também os alunos participam bastante desse evento, né, professora, da organização desse evento. Queria que a senhora falasse sobre isso. E sobre a importância também, né, dos alunos estarem atuando num evento desse porte. Os alunos são o âmago do congresso, não tem outra palavra para definir. Eles são nossos olhos, nossos braços, nossa força, e sem ele o congresso não existe. Sem os alunos, nada disso, dessas edições seria possível. E eles são, assim, o que transformam as nossas ideias em realidade. Então, sem os alunos, não tem nenhum sentido esse congresso. Para eles é muito importante ter esse contato, né, professora? Porque a grade ali do curso aprende todas as técnicas ali da medicina, mas eu acho que essa parte, esse know-how de organizar um congresso desse porte é importante para eles também, né? Isso traz muita experiência, muita rede de contatos, né? Então isso fortalece também a parte humana deles, inclusive, não só profissional, né? Passar por uma experiência de organizar um congresso que vem crescendo a cada ano, não é todo mundo que tem essa oportunidade. E eles sabem disso. Uma programação ampla, nomes, especialistas de renome na área, né, professora? Sim. Bom, professora, aproveitando, a gente vai fazer um intervalo para falar no próximo bloco da programação do 3º SEB Congresso de Emergência de Bauru. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Fernanda Leite, que é presidente-geral do 3º SEB, Congresso de Emergência de Bauru. Bom, professora, no bloco anterior a gente falou mais sobre a medicina de emergência, queria falar agora um pouco sobre o Congresso, falando um pouco sobre a programação. Eu vi que a palestra de abertura se chama Sob Pressão. Fala um pouco pra gente, esse nome já diz bastante sobre o que é essa palestra e sobre o que é a medicina de emergência. Fala um pouco dessa abertura pra gente. Essa foi uma pergunta interessante, essa daí. Esse tom da palestra, né, o título da palestra já diz bastante sobre o tom do congresso, tudo que a gente quer trazer, né? Lógico que a gente sabe que o médico emergencista, ele trabalha sob pressão todo o tempo, mas essa pressão tem aumentado e não só, antes era relativo ao atendimento do paciente grave, então isso traz uma certa pressão para o médico emergencista. Com o tempo e com a atualidade, essa pressão foi aumentando de diversas formas. São recursos escassos, são vereadores que entram com o celular gravando, são demandas, né, são vagas diminuindo, são demandas que não existiam e que hoje trazem muito mais pressão para o médico emergencista. E trazer esse tema da pressão faz com que a gente seja realista. A gente quer ser realista na abordagem da medicina de emergência. A gente quer transformar essa pressão em atendimento de excelência. Então, discutindo todo esse tipo de pressão com especialistas, com gente que está na linha de frente, a gente quer conseguir fazer com que as pessoas que estejam nos assistindo consigam transformar esse atendimento, essa pressão em excelência em atendimento. Professora, a senhora falou que essa palestra aí de abertura dá esse tom do congresso, né? Mas eu estava olhando que a grade tem os temas são bem variados, né? É um congresso bem dinâmico e variado de forma temática, né? Queria que a senhora desse alguns exemplos, se for possível, de alguns temas aí para a galera ter uma ideia dessa amplitude temática do evento. Essa amplitude temática do evento traz principalmente a amplitude que envolve a medicina de emergência, né? Então a gente tentou pincelar todas as nuances que estão envolvidas diretamente com a medicina de emergência. Então a gente tem como temas de palestra a humanização do atendimento a
a vítimas de violência, que é uma constante, né, tem se tornado constante no atendimento de urgência e emergência. A gente tem a atualização do atendimento de trauma e a gente vai falar, inclusive, sobre a formação do médico emergencista, entre outras coisas. E, professora, outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, eu não sei se é possível, porque corre risco de deixar alguém de fora, assim, mas se dá para citar alguns dos nomes que vem. A gente falou no bloco anterior que são especialistas de renome, né, de grande referência da área, mas que se fosse possível citar alguns nomes que vocês convidaram, que aceitaram o convite para estar presente aí no terceiro SEB. Sim, a escolha dos nomes foi uma prioridade para a gente desde o início, né? A gente queria que quem participasse do evento já reconhecesse esses grandes nomes. Lógico, todos que participam são grandes nomes, mas alguns são mais expoentes na especialidade do que outros, né? Que estão, às vezes, até em fases diferentes de carreira. Então, a gente tem a presidente da Abramed, a Camila Leonardi, vai estar com a gente, José de Alencar vai estar com a gente e o Rodrigo Brandão. São alguns dos grandes nomes que o pessoal, só de saber que eles estarão aqui, já sentem o peso do evento. A senhora falou da Abramed, a presidente da Abramed, é a terceira edição do evento, é a terceira edição que a Abramed apoia esse evento, né, professora? Isso dá uma chancela para o evento. A Abramed é a Associação Brasileira, né? Isso. Então, assim, ter o apoio da Abramed, né, desde o primeiro congresso que a gente estruturou, mostra até onde a gente pode chegar. Né? Então, assim, mostra também a evidência científica do que a gente apresenta e da nossa proposta no crescimento da medicina de emergência. Professora, no bloco anterior a senhora citou uma novidade, né, que é o workshop de simulações em emergências clínicas e cirúrgicas, né? Primeira vez esse ano. O que é esse workshop, professora? Esse workshop é uma novidade que a gente preparou esse ano, né, para atrair mais gente e para melhorar também o que a gente oferece para quem participa, né? O workshop é uma experiência imersiva e prática, 100% prática, onde o participante faz parte de um cenário de simulação realista e em que ele tem um ambiente seguro. Então, assim, ele pode errar, ele vai aprender onde ele errou por alguém e vai ter essa correção feita por alguém mais experiente. Então, é uma experiência em si que transforma a carreira de quem participa, né? Atrai bastante gente para participar e muda a conduta de quem sai dali, né? Transforma, é uma mudança prática no aprendizado de quem está ali. Essa parte de simulação, a FMBRU tem se tornado uma referência, né, professora? Com o SEX, eu acho que a FMBRU tem se tornado uma referência que chancela um pouco esse workshop, né? Sim, e trazer isso para o Congresso faz com que isso seja mais divulgado ainda, né? Então, é uma potencialidade que a gente tem, que a gente quer expandir, transferindo para o Congresso essa experiência. No bloco anterior também a senhora falou sobre a expansão da medicina que um dos objetivos do Congresso é a expansão da medicina de emergência baseado em evidências científicas, né? Isso eu acredito que incide na apresentação de trabalhos científicos. Então vai haver apresentações de trabalhos, professora? Sim, a gente já recebeu inscrição de vários trabalhos, não vou falar quantos aqui para não dar spoiler, mas é um momento, essa apresentação de trabalho é um momento em que a prática encontra a ciência. Então, é um momento que a gente tem de atualização, de conhecer, serve como palco tanto para o pesquisador que expõe o seu trabalho, quanto para o participante, para saber o que está acontecendo de novo onde eu trabalho, né? Então, é bem legal a experiência. Professora, não em relação à apresentação dos trabalhos, mas quem quiser se inscrever e participar do SEB, ainda dá tempo de se inscrever? Olha, ainda dá tempo. As inscrições vão até dia 15. Na hora do evento, a gente vai estar aceitando inscrição a depender do número de vagas que já tiverem preenchidas. Dependendo da atividade, também não consegue na hora do evento? Dependendo da atividade, não consegue na hora do evento. Por exemplo, workshop, as vagas já estão encerradas. Felizmente. Professora, eu queria, para encerrar, que a senhora fizesse um convite para o pessoal participar do terceiro SEB, Congresso de Emergência de Bauru. Bom, eu queria convidar a todos, é um congresso que a gente tem feito com muito carinho, com muito profissionalismo, com muito empenho, para fortalecer cada vez mais a medicina de emergência. Então, aqueles que tiverem alguma afinidade ou alguma curiosidade, ou querendo saber se tem afinidade ou não, querendo saber das atualizações na medicina de emergência, para participar do congresso. Então, teremos workshop, que é novidade, teremos grandes nomes da medicina de emergência e teremos apresentação de trabalho. Então, assim, tem cardápio para todo mundo. Professora, eu queria mais uma vez agradecer por sua participação, pela entrevista, parabenizar pela organização do Congresso. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada pela chance de estar aqui falando sobre isso. Obrigado, professor. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.